Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca da lição de número 3, que nos traz como título a Bíblia Sagrada como Manual da Família. Texto áureo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Deixar de cuidar da família a pretexto de, entre aspas, fazer a obra do Senhor, na verdade não está fazendo. Aqui diz claramente que está fazendo pior do que o infiel. Verdade aplicada, a Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Aqui, logo na introdução, o destaque da presente lição é a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável e propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. Eu costumo dizer que hoje, infelizmente, nós evangélicos, que somos conhecidos como povo do livro, estamos cada vez menos lendo a Bíblia. Não podemos perder essa importante característica, porque isso nos define. Por isso aqui no tópico primeiro, o manual orienta marido e mulher. A lição de hoje, nos 3 tópicos, o primeiro, marido e mulher, depois no tópico 2, pais e filhos, para no terceiro fazer uma análise mais abrangente acerca da família. Então aqui no primeiro tópico, a nossa carta magna, a Bíblia Sagrada, é onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Não somente para o casamento e a família, mas vamos lembrar que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e é, portanto, o guia seguro, a bússola para tudo aquilo que nós fazemos no cotidiano. Subtópico 1.1: ensinos para os maridos. Cada marido deve amar a sua mulher e não tratá-la asperamente. Uma coisa áspera é que não houve polimento. A grosseria é o câncer que devora o amor. Então, embora aqui esteja falando acerca do marido, serve para ambos os lados. Se há grosseria, estupidez, se não se trata com o devido carinho e a deferência, isso vai realmente minando a relação. Por isso que lá em Provérbios fala da mulher rixosa. Está falando do exemplo da mulher, mas isso serve para o homem também. A mulher rixosa é aquela que está sempre de mau humor, que está sempre brigando, que está sempre com grosseria. Então, de ambos os lados, isso mina toda e qualquer relação. Vamos lembrar: o que eu não quero para mim, não posso querer para o meu cônjuge. Aí vamos para o subtópico 1.2: ensinos para as mulheres. A mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Vamos entender aqui submissão. Submissão significa entender que está debaixo de uma missão. Em outras lições já explicamos acerca disso. Submissão não significa ser subserviente e muito menos ser humilhada pelo marido. O marido, como nós vimos aqui no subtópico 1.1, deve amar a esposa e, portanto, jamais vai tratá-la com aspereza, nunca vai humilhá-la, nunca vai tratá-la com desdém, não vai tratá-la como se fosse uma empregada. O fato de você ter as divisões das tarefas no lar
não supõe que o marido trate a mulher como se fosse uma empregada. E uma observação bem interessante, embora não colocada aqui, é que certa vez eu lembro, quando estava dando aula no seminário, que uma irmã interpelou dizendo que a Bíblia ensina os maridos a amarem suas esposas, mas não há contraparte. No entretanto, quando vamos lá em Timóteo, existe uma passagem que fala das mulheres mais velhas ensinando as mais novas a amarem seus maridos. Como eu já disse na outra lição, um casamento precisa estar embasado no amor e nunca pode deixar de existir o amor. E aqui no subtópico 1.3, ensinos para o casal. O marido deverá pagar à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher pagar ao marido, suprindo as necessidades sexuais, sem esquecer que estamos falando daquilo que é legítimo perante a Bíblia. Vamos lembrar daquilo que já falamos em outras lições, que o sexo ele foi criado por Deus e é algo abençoado desde que exercido, praticado dentro do casamento. Então não podemos ter aquele pensamento medieval de que o sexo em todas as suas esferas seria pecaminoso, mesmo dentro do casamento. Não. Lembrando, já falamos isso, o sexo ele é pecado se ele é praticado antes do casamento, relações pré-maritais, como por exemplo entre os namorados e os noivos, e após o casamento, as relações extraconjugais que envolvem a traição, o adultério. Mas dentro do casamento é abençoado. Vamos lembrar do que nós temos lá no livro de Cantares de Salomão, que apesar de ter uma interpretação alegórica acerca da união entre Deus e Israel e entre Cristo e a igreja, a primeira mensagem é falar de como o relacionamento sexual do casal ele é abençoado por Deus. Tanto é que quem estuda hebraico sabe como dentro de Cantares nós temos expressões hebraicas que foram suavizadas na tradução justamente para não impactar. E é por isso que lá atrás, quando os rabinos estavam debatendo acerca desse livro, muitos ficavam ruborizados, porque existem passagens muito explícitas. E antes que alguém pergunte, isso significa que o livro de Cantares é pornográfico? Não. A pornografia é a banalização do sexo, especialmente fora do casamento. O que Cantares quer dizer é que o sexo dentro do casamento ele é abençoado. E é por isso que o apóstolo Paulo coloca isso, de um pagar ao outro a devida benevolência. E fala justamente que isso para que Satanás não tente através da incontinência. Ou seja, as relações maritais, elas só podem ser interrompidas dentro do mútuo acordo, porque vamos lembrar que inclusive se considera também uma violação se o marido obriga a mulher contra a sua vontade. Embora a Bíblia esteja dizendo que um não deve defraudar o outro, deve haver mútuo consentimento. Isso é importante. Aliás, tudo dentro do casamento precisa ser com consentimento mútuo. Fazendo então aqui o balanço do primeiro tópico, eu ensinei que a Bíblia Sagrada é o nosso livro base de normas, prática e de fé. Vamos agora para o tópico 2. O manual orienta pais e filhos. Dentro das cartas, nós temos aquilo que nós chamamos de regras familiares. E nós encontramos isso em Efésios, Colossenses, a primeira carta de Pedro. Então, são normas que inclusive alguns percebem
que tem semelhanças com as regras estabelecidas pelos estoicos. Mas lógico que aqui nós temos regras estabelecidas, inspiradas por Deus. Então, sobre a relação de pais e filhos, porque quando nós vamos ver a regra completa, é relação de marido com mulher, na época a questão de senhores e escravos e pais e filhos. Então, 2.1, ensinos para os pais. Ser amigo dos filhos é muito legal e saudável, mas lembre-se que antes de serem amigos são pais e o papel dos pais é criar, educar, proteger, prover e disciplinar. Então, pais não precisam ficar preocupados única e exclusivamente em, entre aspas, serem legais para os filhos. É lógico que pais e filhos precisam ter um relacionamento saudável, de confiança, de amizade, mas essa amizade não pode minar o fato de que os pais estão ali para orientar, educar e, se necessário, repreender os filhos. Por isso, quem trata os filhos só com amigos anula e ofusca a responsabilidade dos pais. Inclusive, tem uma passagem lá em Efésios, Colossenses, que pede para que os pais não irritem os filhos. Significa isso. Nós estamos para cuidar, orientar os filhos, evitar que eles sigam por caminhos tortuosos, mas existem questões que a decisão cabe a eles. Por exemplo, a profissão que eles vão exercer. Então, isso é necessário que se entenda também. Respeitar o limite da individualidade do filho. Existem pais que querem tratar os filhos como robôs. Criar, educar, mostrar o caminho não é tratar o filho como se fosse um robô. E aqui no subtópico 2.2, ensinos para os filhos. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são filhos. Costuma se falar de brincadeira, ninguém nasceu de chocadeira, entre aspas, então todos têm pais. Os filhos deverão obedecer em tudo aos seus pais, pois isto é agradável diante do Senhor. E o texto bíblico completa para honrar pai e mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, se referindo à promessa que está lá dentro dos 10 mandamentos, para que se prolonguem seus dias sobre a terra. Honrar pai e mãe vai muito além do que simplesmente obedecer. Eu sempre digo que a obediência precisa pressupor compreensão. Então, os pais terem um diálogo para o filho compreender por que ele precisa acatar certas coisas que os pais estão determinando. Sempre deve haver o diálogo, e a honra inclui não desamparar os pais na sua velhice. Então, quando a Bíblia diz lá em Gênesis que deixará o homem, o pai e a mãe e uniciar a sua mulher, não significa abandonar, desamparar os pais, mas que eles agora precisam tomar suas próprias decisões. Ele vai passar a construir uma nova família, na qual ele passará a ser o chefe. Por isso, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é respeitar, dar dignidade, reconhecer pelo que é, considerar pelo que representa. 2.3. Filhos e pais vivendo respeitosamente. É muito triste quando você vê pais e filhos que estão brigados, às vezes alguns que estão tão inimizados que você vê até um ódio. Isso é muito triste. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos por causa disso. Pais ausentes e negligentes, mesmo que não haja nenhum ódio, nenhuma estranheza, mas às vezes pais que não são presentes.
Isso acontece muito no meio evangélico. Pastores que, a pretexto de estarem tão imbuídos na obra, que às vezes deixam seus filhos numa solidão. E como nós lemos lá no início, pastores que agem assim estão fazendo pior do que o infiel. Não os acompanham nos seus estudos, não sabem o que eles estão precisando, não os ouvem. É necessário você acompanhar o filho. Eu, como professor na vida secular, já testemunhei tristes casos de pais chegando na escola não sabendo sequer qual é o ano de escolaridade do seu filho. Aliás, eu já peguei casos de pais que erraram a escola. Eles foram para a escola que eu trabalho e, no entretanto, o filho estuda em outra escola, não sabe nem a escola do seu filho. Isso é muito triste, é algo que não pode acontecer. Portanto, fazendo aqui um balanço do tópico 2, eu ensinei que os pais devem criar e educar os seus filhos no caminho do Senhor. Lembrando lá de Deuteronômio, sempre isso é citado, e também Provérbios, principalmente Provérbios. Ensina o menino no caminho que deve andar. Não é apontar o caminho, pedir para que ele vá e você não acompanhar. Então, se está ensinando para andar no caminho do Senhor, você está andando junto, em todos os sentidos. Tópico 3. O manual orienta para uma família sólida. A família sólida é aquela que tem consistência, que é durável e estável. Ela é edificada na rocha, por isso é segura. Rocha aqui está com a letra maiúscula no início, porque está se referindo a Jesus, que é a nossa rocha. Então, 3.1. Ensinos para uma vida familiar duradoura. O casamento não tem prazo de validade. Quem não segue a Bíblia não tem garantia das suas promessas, pois ela ensina a indissolubilidade. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não tem acordo não pode andar junto com outra pessoa. Lembre que nós falamos na lição passada, para evitar os problemas sobre incompatibilidade de gênios, que vai desembocar no que diz aqui Amós 3.3, é necessário verificar isso, começando no namoro e principalmente no noivado. O noivado é justamente para verificar se é isso mesmo que o casal quer, ter uma vida a dois. E aqui aproveita para falar de divórcio. Já falamos em outras ocasiões. A Bíblia mostra que o divórcio ele é permitido quando há adultério. Ao contrário do que alguns dizem, aquele que é traído não é obrigado a continuar o casamento. Ele pode perdoar, mas a continuidade do casamento pressupõe a continuidade de confiança, que nem sempre é possível. Por isso que o meu primeiro pastor sempre dizia que deve ser analisado caso a caso, mas a Bíblia é bem enfática. Se há adultério, não há o que discutir. O ofendido, a parte ofendida, tem o direito bíblico de pedir o divórcio. Mas eu também costumo dizer que existem leis do Antigo Testamento que não foram abolidas, mas em nome do amor nós podemos abrir mão. Por exemplo, o Antigo Testamento prescrevia a pena de morte para o adultério. Então, no Novo Testamento, em nome do amor, nós abrimos mão desse direito. Então, a mesma coisa sobre o divórcio. A pessoa perdoa e pode dar continuidade ao casamento. Mas, lógico que muitas coisas devem ser vistas. E se aquele que traiu não quiser continuar? Então, aqui precisaríamos de uma aula inteira apenas acerca desse tópico. Subtópico 3.2. Ensinos para uma vida familiar estruturada. Famílias estruturadas não é porque não tem crises, mas porque as crises são vencidas, as barreiras são ultrapassadas. Não é porque um casal é formado de cristãos que isso vai ser a garantia que eles não terão problemas. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, em Jesus nós temos ânimo
para superar as crises, os problemas. Mas não vamos pensar que estamos livres dos problemas. 3.3. Ensinos para uma vida familiar de testemunho. Isso aqui é uma base muito importante. Toda a nossa vida cristã, ela precisa estar preocupada em proporcionar um bom testemunho, para, como diz lá no Salmo 44, para que não venhamos, por causa de nossa má atitude, a fazer com que o nome do Senhor seja blasfemado no meio dos gentios. O nosso testemunho de vida comprovará a nossa união conjugal e a nossa harmonia familiar vai refletir para as outras pessoas. Além do que a Bíblia recomenda para o casamento em si, temos que lembrar que todas as nossas atitudes são testemunhais. Imagine que você está mantendo o casamento, mas há brigas constantes. Os vizinhos que escutam, que testemunho está sendo dado. Então, tudo isso precisa ser verificado. E que nós possamos sempre ser abençoados na nossa vida cristã, na vida cotidiana, em nome de Jesus.